E agora convidamos para compor o painel de autoridades Abel Packer, co-criador e diretor do programa Cielo FAPESP, foi diretor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, BIREME-OPAS-OMS. O professor Dr. Rogério Meneghini, co-criador e diretor científico do programa Cielo, foi criador e diretor do Centro de Biologia Molecular Estrutural do Laboratório Nacional de Lucim-Croton, em Campinas, membro da Academia Brasileira de Ciências, medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República do Brasil. Professor Dr. Rui Seabra Júnior Ferreira, professor e orientador da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e presidente da ABEC, a Associação Brasileira de Editores Científicos. A senhora Patrícia de Almeida Silva, coordenadora-geral da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Portal de Periódicos CAPES. Professor Dr. Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é professor titular no Departamento de Eletrônica Quântica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é membro da Academia Brasileira de Letras e Fellow da American Association for the Advancement of Science. Recebeu a Ordem de Palme Académique, na França, a Ordem do Mérito Científico do Brasil e a Ordem do Império Britânico em 2015. A professora Jana está aí. O coordenador do painel será o professor Dr. Hernan Shaimovich, pesquisador, professor emérito do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, foi pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, diretor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, foi vice-presidente de Relações Externas do Conselho Internacional para a Ciência, co-presidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências, recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência do Brasil e assessor especial da Diretoria Científica da FAPESP. Passo a palavra agora ao professor Shaimovich. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de estar coordenando essa mesa num dia em que se celebram os primeiros 20 anos do Cielo. Eu queria falar duas palavras, me deram 5 minutos, eu acho que vai dar. A América Latina é um continente estranho. É um continente que luta desde o século XVIII por ocupar um lugar no mundo. Às vezes parece que ocupa, às vezes parece que não ocupa. A gente tenta coletivamente e parece que nunca chega lá. Ao mesmo tempo, esse continente é um continente de sonhos e é um continente de heróis. Se a gente olha para a América Latina, nos últimos 500 anos, vamos ver que heróis não faltam. Falta integração, falta consciência da importância do continente, falta consciência da existência de vizinhos que não são inimigos, falta consciência que a linguagem não é uma barreira. Enfim, falta um monte de coisas. Heróis não faltam. Eu acho que hoje estamos celebrando 20 anos de uma iniciativa que foi descrita nos 3 ou 4 vídeos que passaram antes, e que é de responsabilidade de pessoas que têm que ser homenageadas sempre, mas a partir de hoje, alguma coisa especial.
No meio da década de 90, apareceu um artigo no Scientific American falando de a ciência meio desaparecida dos países em desenvolvimento. Esse artigo, eu acho que causou impacto em todos nós. Eu sou suficientemente velho para saber disso, porque eu estava já velho nessa época, mas tudo bem. A partir disso, de alguma forma ou outra, 3 heróis, ou 3 personagens, ou 3 amigos, decidiram, de alguma forma misteriosa, criar uma plataforma nova com um propósito absolutamente claro: aumentar a visibilidade da ciência produzida na América Latina, da ciência produzida no Brasil, da ciência produzida nos países cuja ciência podia desaparecer por falta de visibilidade. O Abel Packer, que está sentado aí, barba agora branca, já estava trabalhando nisso há algum tempo. Obrigado. O Rogério sempre foi um desbravador, desde pequenininho. E eu conheço o Rogério há muito tempo, porque a gente trabalhou no mesmo departamento durante décadas. A gente competia bastante, mas tudo bem. O terceiro personagem que é central nessa história é um outro herói desse continente que, às vezes, perde a compostura e sempre vai em frente em iniciativas totalmente piradas, se a gente pensa que as iniciativas com impacto podem ser piradas. É o professor Pérez, que está sentado na primeira fila aí. Nesse momento, se deram as condições para que 3 heróis pensassem juntos e abrissem uma plataforma nova do céu, chamava Cielo. E Cielo, logicamente, vem do espanhol, tá? Não é sigla coisa nenhuma, então isso me identifica. E com essa força, com essa coragem, com essa loucura dos heróis, eles começaram há 20 anos atrás uma pequena plataforma que tinha como intenção servir de espaço aberto para aumentar a visibilidade da ciência feita no Brasil primeiro. 20 anos depois, essa plataforma, como muito bem foi descrita, é outra coisa. É um canal estabelecido, é um canal para mostrar a ciência de uma forma que integra a ciência dos países em desenvolvimento, que se opõe à falta de vontade de muita gente de mostrar que a nossa ciência pode ter impacto. Enfim, é uma plataforma madura, apesar de jovem, com um imenso futuro. Termino dizendo o seguinte: esse continente continua com pouca importância se a gente olha o mundo. Mas esse continente tem heróis que constroem plataformas, que podem subsistir e que, quiçá, formam a base para que o continente, no futuro, saia da sua obscuridade. Obrigado. Eu vou pedir licença à mesa para introduzir mais uma autoridade, que é a professora doutora Jane Zeveiter de Moraes, diretora-presidente da Fundação de Amparo de Pesquisa à Pesquisa da da Universidade Federal de São Paulo, FAP-Unifesp. Por favor, professora Jane. Você não vai lembrar de mim. Claro que sim. Pela ordem que me deram, não?
Não. Eu dou a palavra para o professor Rogério Meneghini. Lá tem microfone? Tem. Ótimo, melhor. Sim, você vai falar daqui? Ah, daqui mesmo. É um prazer estar presente frente a um momento muito importante para o Cielo. Eu agradeço a todos os presentes. Gostaria de dizer que foi muito importante para o Cielo ir avante o fato de que houve recursos significativos para que isso acontecesse. E isso foi possível porque pessoas de altíssima competência em termos de perceber a importância de ciência levou avante o fato de que recursos eram necessários para isso. É necessário, nesse momento também, colocar que recursos vieram fundamentalmente de 3 instituições. A FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, atingiu cerca de 90% dos recursos necessários para o desenvolvimento do Cielo. E os restantes 10% aproximadamente pela CAPES, pelo CNPq, que também foi significativo para o Cielo. Esses recursos, então, devem ser reconhecidos como fundamentais para que isso acontecesse. Eu quero agora, creio eu, dar o lugar ao meu caro amigo Abel Packer para introduzir a sua palestra. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Sem dúvida, um momento muito especial, de uma longa trajetória. Eu quero iniciar agradecendo ao professor Hernan por ter aceitado coordenar a mesa, porque ele representa as diferentes facetas que o Cielo tem. Nacional, latino-americana, da pesquisa, da gestão da pesquisa, e ele é também chileno e brasileiro, que foram os 2 países onde nasceram a Rede Cielo, que vai ser o foco principal da minha apresentação. Então, eu gostaria de começar saudando a Rede do Cielo e fazer antes também uma referência aos demais membros da mesa, que é importante. A CAPES, né, na pessoa da professora Patrícia, depois de muitos anos, passou a ser também uma mantenedora do Cielo, muito bem-vindo, o que agrega, obviamente, uma dimensão nacional de apoio. A professora Jane, que é onde o Cielo é operado hoje. O Cielo nasce na Bireme, permanece na Bireme durante 10 anos de operação, e depois é transferido ainda no campus da Universidade Federal de São Paulo, para a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo. O professor Rui Seabra, que é
o presidente da ABEC. O Cielo nasce em uma reunião da ABEC, praticamente, quer dizer, que foi um encontro que nós tivemos com o Rogério Meneghini, que foi promovido pelo Dr. Green e pelo Dr. Charles Peçanha, porque nós tínhamos duas propostas de visões paralelas. Eu vinha com a proposta de texto completo para assegurar o acesso aos documentos e o Rogério vinha com a proposta de avaliação dos periódicos e nós casamos essa proposta e, como foi dito antes, com a percepção da importância e a visão por parte da FAPESP, liderada pelo professor Pérez. Depois, o professor Brito, que tem um papel extraordinário na sustentabilidade do Cielo, no sentido de estressar as questões de avaliação do programa e, principalmente, quais são os caminhos para o fortalecimento e aperfeiçoamento dos periódicos. Então, tem vários momentos, eu queria destacar dois deles. O primeiro foi um movimento que ele lidera em 2013, junto com o Cielo e com a ABEC, que foi de onde nasceram as linhas prioritárias de ação do Cielo, de profissionalização, internacionalização e sustentabilidade, que vimos trabalhando e aperfeiçoando durante os últimos 5 anos, e vamos continuar com essas linhas, e que foi um dos responsáveis por um salto de qualidade em boa parte dos periódicos. E a outra contribuição liderada pelo professor Brito começa mais ou menos há 2 anos, quando vimos discutindo como fazer uma avaliação do programa e que resulta, de certa forma, nessa reunião nossa, nessa semana, onde a gente teve 2 dias antes, que foi e vem sendo organizado como um fórum aberto de discussão que está centrado em um ponto, vários pontos principais, mas o diferencial é qual é a relevância dos periódicos Cielo, qual a relevância dos periódicos do Brasil, qual a razão de ser dos periódicos. E essa é uma busca de evidências e justificativas para isso, e o programa Cielo está e vem sendo centrado nisso. E se propõe, e a FAPESP conduziu, independentemente um sistema de avaliação dos periódicos, onde traz novidades que vão além de simplesmente se fixar no fator de impacto. Okay? Então, essa é um destaque importante que eu queria fazer. A nossa rede tem hoje 16 países, que estão todos listados aí. A gente tratou de fazer um posicionamento seguindo a preocupação do professor Hernan sobre a posição da América Latina no mundo, então a gente resolveu colocando ela no centro, pelo menos dar um estado. Eu estou repetindo isso que a gente discutiu no grupo de trabalho da rede, porque ele representa, tá certo? Eu acho, se a gente olhar o que está atrás desse crescimento, que a gente vê o crescimento de países que aderem à rede e o número de periódicos que cresce, é um movimento realmente extraordinário, né? Porque atrás disso, né, há dezenas de autoridades, de gestores de ciências, há centenas de sociedades científicas, há centenas de departamentos e faculdades que publicam periódicos, há milhares de editores, chefes e editores associados, e há milhares de pesquisadores que têm servido de revisores de peer reviews. Quer dizer, é uma construção, tá certo, extraordinária, totalmente descentralizada, mas que o Cielo tem essa propriedade, essa característica de construir um espaço de convergência, tá certo, cuja centralidade são os periódicos como instâncias
de, vamos chamar assim, validação da pesquisa que é publicada. Então, eu queria destacar essa coisa. E vou destacar algumas coisas mais, alguns números, não vou entrar em muito detalhe. A gente tem, já foi falado aqui, né, quase 700 mil artigos de pesquisa, 1.500.000 downloads por dia, excluindo tudo que é robôs e acessos suspeitos, 1,1 milhões de citações, quer dizer, tem muitas citações, e tem uma característica que é que nós temos menos de 2 periódicos, na verdade, menos de 1,5 periódico por publicador. Então, o Cielo trabalha com uma condição onde você tem um publicador por periódico, ao contrário do que acontece com os publishers comerciais. Então, o Cielo resolve esse problema, mantendo a independência individual dos periódicos e criando um ambiente onde fortalece a interatividade. Esse círculo que foi colocado aí antes, na verdade, que está ali ao lado, ali embaixo, são os 1.300 periódicos, a primeira letra deles tabulada. Eu vou destacar, para efeitos de mostrar a função do Cielo bem rapidamente, de destaque, 3 coleções, que são as coleções que apresentam melhor cobertura temática e melhor consistência de operação. Tá certo? Permanência no tempo, comitês científicos, etc., que é o Brasil, o Chile e a África do Sul, e que a gente vê que já temos aí, a coleção do Brasil já está, vamos chamar, consolidada há mais de 5 anos, e a pequena variação que ela tem agora, quer dizer, a coleção núcleo já está definido, o mesmo acontece com o Chile, e a África do Sul, que começou relativamente tarde, porque demorou muito tempo para ser certificada, ela deu um salto, em 3, 4 anos, ela construiu também o núcleo de periódicos. Isso tem como consequências, e que o Cielo oferece também como espaço, olhando já dentro do universo do Web of Science, quer dizer, o conjunto dos periódicos Cielo, mais o conjunto do Web of Science, a gente pode ver que, em geral, certo, por núcleo inteiro, o Cielo, esse contexto, ele incorpora, ele oferece um aumento de citação em relação ao núcleo nacional local de 3 vezes. Quer dizer, quando nós olhamos periódicos no contexto global, a gente tem um aumento de visibilidade por citação, por artigo, de 3 vezes mais. Óbvio que quando eu vou para biológicas, esse número aumenta para 5, 6, 7 vezes, e no caso de humanas, para 1 pouco. E é interessante que países bem estabelecidos dos periódicos publicados nacionalmente, a liderança na citação nacional e na citação internacional permanece a mesma. Mas no caso da África do Sul, que tem mais, vamos chamar assim, o volume de citações domésticas é menor, e como ela também publica essencialmente em inglês, quando ela sai para fora, ela tem um ganho maior, né? Então, essas são uma das características que o Cielo oferece em trabalhar com o local e com o global. Esse aqui, já olhando agora no Scopus, citações há 2 anos, eu tomei particularmente isso, porque equivale ao fator de impacto, a gente pode ver que no âmbito do Cielo e no âmbito dentro dos periódicos que estão indexados no Scopus, os que são Cielo, em geral, na rede toda, tem 23% mais de desempenho, tem o fator de impacto. E no caso do Brasil, ele tem 34%. Então, essa é uma dos indicadores de que a qualificação do Cielo, o sistema de indicação do Cielo, ele é mais rigoroso, mais estrito, e mais preciso, e mais conhecedor da nossa realidade que o que é feito pelo Scopus, de certa forma, mas principalmente pelo Web of Science, né? Então, uma das lutas que a gente tem, junto ao sistema de indexação internacional, é esse aperfeiçoamento da indexação em face do desempenho dos periódicos que o Cielo detecta e segue em frente. Eu fiz questão também de trazer aqui a idade dos periódicos, porque tem muito
vamos chamar assim, eu não vou dizer, ter uma visão secundária dos periódicos da região. Né? O que nega, de certa forma, a evolução histórica da criação da ciência. Né? A gente tem um periódico no Brasil com mais de 100 anos, que é Memórias, tem 2 periódicos no Chile com mais de 100 anos, tem 2 periódicos na África do Sul com mais de 100 anos. Né? São periódicos da área de saúde biológica, né? História natural e medicina, no caso do Chile, e a mediana da idade, né, varia. O Brasil tem mediana mais jovem, mas o terceiro quartil é maior. Então, os periódicos Cielo, eles não são uma invenção de última hora, embora eles cresceram ultimamente para dar vazão à necessidade de publicar. Então, tem vamos chamar, uma solidez histórica vamos chamar assim, antecedentes na capacidade de operar periódicos na América Latina. Isso aqui, bem rapidamente, é um quadro que é mais ou menos que reflete a rede toda. A produção é basicamente, em termos de periódico e de artigos, né, saúde, humanas, sociais aplicadas, biológicas e agricultura. Embora as outras áreas estejam presentes também, mas essa, em termos de volume, são maiores. Então, o programa Cielo e a rede Cielo tem uma característica que foi destacada aqui, que não sei se é bom para nós. Né? A América Latina é a região do mundo que proporcionalmente mais publica em acesso aberto. Né? Isso, de certa forma, caracteriza a gente como um caso especial, por um lado de sucesso, e por um outro lado, meio estranho. Fala assim, mas por que é que o mundo também não publica em acesso aberto? Tá certo? Então, significa uma sinalização para determinadas autoridades e para determinadas comunidades de pesquisadores que o acesso aberto realmente não tem a importância que poderia ter. Okay? Esse é um ponto que, vamos chamar, é o corolário do sucesso que a gente tem. As raízes do Cielo, bom, as raízes do Cielo são, de certa forma, culturais e históricas, né, do nascimento das disciplinas na América Latina, o fato de ter idioma espanhol e o idioma português, o público, né, de acesso e os objetos de pesquisa que têm características bastante específicas. A outra tradição, a raiz, vem dos anos 60 e 70, né, que são a cooperação internacional das agências das Nações Unidas, né, FAO, a Unesco, a energia atômica e, obviamente, saúde, que trouxeram, né, em termos de cooperação técnica internacional, os sistemas internacionais para desenvolver os sistemas regionais. E uma das características que nós aprendemos com isso, eu tive a oportunidade de participar da maior parte desses movimentos, dessas redes, foi a criação do conceito de rede e a necessidade imperiosa de seguir protocolos, qualidades e etc. E o terceiro movimento, que é o que dá origem ao Cielo, em combinado com os outros, era a necessidade dos países de formular políticas de apoio aos periódicos. Né? E no Brasil a gente tinha ranking de periódicos do CNPq, ranking de periódicos da FINEP e principalmente ranking de periódicos da FAPESP. A FAPESP fazia estudos de ranking de periódicos e tinha, antes do CER nascer, estudos que detectavam naquela época 250 periódicos prioritários. Okay? Então, as agências, e particularmente a FAPESP, nessa visão que já foi descrita anteriormente, tentou equacionar isso em termos de, ok, como é que vai se promover o desenvolvimento disso e como se vai avaliar em termos de financiamento. O que é que eu avalio desses 250 prioritários? E nasce, então, essa preocupação de buscar sistemas mais avançados de avaliação, e aí surge essa combinação que nós contamos anteriormente,
que eram os interesses da Bireme na época, de busca do texto completo, e a proposta do Rogério de desenvolver indicadores bibliométricos. Bom, fatores de sucesso, vou bem rapidamente agora, é um programa de cooperação internacional, né? Quer dizer, ele resolve ou ele equaciona o problema do Brasil, mas ele é suficientemente aberto e flexível para se transformar num modelo de programa internacional, tá certo? Quase que voluntário, né? Ele é o arcabouço de política nacional de apoio a periódico. Qualquer país que queira desenvolver seriamente um programa de apoio a periódico, o CIEL oferece o framework para desenvolver isso, baseado em estándares internacionais e centrado em qualidade, né? Parte integral dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia, conceitualizado e operado como um bem público global. Quer dizer, eu já falei antes em discussões sobre a discussão se é um bem público puro, não conhecimento científico. A gente resolveu essa discussão partindo de uma definição que nós vamos promover o espaço do CIEL, os conteúdos do CIEL, como um bem público global, que foi a discussão que foi estabelecida hoje de manhã, né, e que foi uma das grandes, vamos chamar, inovações que foram feitas e apoiadas pela FAPESP nesse momento. Busca a sistemática de alinhamento com o estado da arte, a seletividade centrada em boas práticas editoriais e ética, né? Então, o divisor de água que o CIEL vai operar é boas práticas de editoração científica, que nós pensamos que deve naturalmente refletir em termos de indicadores bibliométricos. Modus operandi em rede, vou acelerar porque a gente está com problema de tempo. As linhas prioritárias de ação, que nós discutimos bastante, que são profissionalização, internacionalização e sustentabilidade financeira, que foram definidas em 2013, elas permanecem como reitoras nossas. Profissionalização significa fazer bem feito. Internacionalização significa fazer parte de um fluxo global de informação. Não importa que esteja escrito em português, mas tem que ser parte de um fluxo global. Ok? E as linhas que a gente está trabalhando agora é transição para a ciência aberta, que nós já falamos bastante em detalhe, mas que eu vou resumir rapidamente para onde que a gente vai. Então, publicação contínua é uma das estratégias do CIEL. Citação e referenciamento de dados que estão nos artigos é outro desafio que nós estamos tendo. Fizemos uma pergunta ontem de manhã, o que o público pensava, quantos anos ia demorar para que a maioria dos periódicos CIEL passassem a estar alinhados plenamente com a ciência aberta. E nós oferecemos opções 1, 2, 3, 4, 5 e os 6 como limite. Na primeira pergunta, antes da reunião, deu a média 4,1, e quando a gente perguntou no final, a resposta praticamente foi todo mundo para 6. Provavelmente não foi para 7, para 8, porque não tinham as opções. Então, esse é mais ou menos como é que o CIEL vive, quer dizer, a gente põe o projeto lá na frente, tá certo, e começa a fazer a discussão, vamos chamar quase que participativa, para construir isso. Nós tivemos agora um avanço notável ao fazer o acordo com o PKP, o professor João Willis, que falou aqui no começo, e isso provavelmente vai abrir uma perspectiva muito grande para o nosso futuro. Ok? O que será bom para o CIEL, né? Uma das coisas que a gente propõe é assim, temos que terminar com a dicotomia de mainstream e regional, tá certo? Temos que terminar com a dicotomia de periódicos do Norte e do Global South. Isso estigmatiza, tá certo, o nosso periódico. É importante ter um fluxo global, como faz o CIEL, na rede dele, onde as assimetrias convivem, mas não ficam estigmatizados, tá certo, entre centro e periferia. E o futuro que o CIEL trará de bom é o que a gente trouxe até agora. Espaço de convergência de periódicos, de qualidade editorial crescente, melhor posicionamento, visibilidade e competitividade,
espaço de convivência de periódico com foco nacional e internacional, alinhamento progressivo com a ciência aberta, capacidade nacional crescente de produzir periódico de qualidade como um indicador de capacidade de fazer ciência, e coexistência das assimetrias entre periódicos e área temática, extensão e interoperação com livros acadêmicos, como o Cielo faz com o Cielo Livros, e transformar-se num selo de qualidade. Muito do que a gente faz é classificado como utopia por muitos, a gente acha que não, mas se é utopia, eu trouxe aqui uma frase do Eduardo Galeano, que na verdade é o único que eu gosto dele, mas la utopia está em el horizonte. Caminho do espaço, ella se aleja do espaço. E el horizonte se corre 10 passos mais. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Obrigado, Abel. Parabéns. E como o Rogério falou pouco e o Abel falou mais, eu quero só... Estava combinado, tá? Eu não sabia, mas tudo bem. Mas eu peço para os expositores que vêm se ater ao tempo de 15 minutos. O próximo é o professor Rui Seabra Ferreira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Rui. Bem, bom dia a todos. Vou ser breve também. Professor Herman, que cumprimento os demais, saúdo os demais membros da mesa. Bom dia a todos. É sempre bom realmente ouvir o Abel, uma pessoa que enxerga além e nos faz enxergar além. É difícil, né? É muito fácil a gente contar o passado, olhando para trás e ligando os pontos, como é que o Cielo chegou aqui. Mas como é que a gente enxerga daqui para frente? Será que ele, o Meneghini, 20 anos atrás enxergaram, 20 anos à frente? Então são pessoas assim que movem o mundo, que nos faz pensar. E há 5 anos atrás, quando Cielo completava 15 anos, algumas dúvidas ainda pairavam, né? A idade de um jovem audacioso, tenaz, querendo ganhar o mundo. No entanto, agora com 20 anos completos, fica difícil você falar algo contra, né? Com 20 anos de idade, homens já batalhavam em guerras, né? Venciam guerras. Mulheres já tinham 2, 3 filhos. Então, 20 anos mostra realmente uma grande maturidade desse programa, né? Certamente, o Cielo tem ajudado e muito a melhorar a qualidade dos periódicos nacionais, né? Assim como a BEC, parceira de muitos anos, o próprio Abel comentou, a gente tem batalhado junto na melhora dos periódicos nacionais e hoje isso é nítido também. Nós temos vários periódicos indexados internacionalmente, cerca de 30, 35 periódicos com fator de impacto acima de 1, que internacionalmente é um fator de impacto extremamente respeitável, já mostra o caráter também maduro de um periódico científico, e isso a gente percebe nas reuniões da BEC, nas reuniões do Cielo, e em outros painéis que a gente circula. E com isso tudo, fortalecendo esses periódicos nacionais, a gente fortalece o ecossistema brasileiro de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, a ciência gera tecnologia e a tecnologia gera recursos financeiros. Com esses recursos financeiros, a gente faz a roda girar e o círculo virtuoso se estabelece. Por outro lado, eu acredito também que Cielo é um dos grandes pilares que sustentam o sistema de pós-graduação brasileiro. Tenho falado isso algumas vezes em alguns painéis. O Abel mostrou os números, é inegável. Com cerca de 1,5 milhão de downloads por dia,
né? São números impressionantes. E por que eu digo que sustenta a pós-graduação brasileira? Certamente, anualmente o Abel publica quais são os artigos mais citados, aqueles que mais receberam downloads, e se vocês forem nos anos passados, vocês vão ver uma incongruência, né? Os artigos mais citados não são aqueles mais baixados. Por que será que acontece isso? Mas toda essa biblioteca Cielo é de fundamental importância para os projetos de mestrado, os projetos de doutorado, as qualificações, as defesas de tese, os projetos de iniciação científica, e a gente sabe perfeitamente que toda essa leitura, nem tudo vai ser publicado num artigo científico, mas ela é extremamente necessária para a manutenção desse ecossistema. Então, o apoio de instituições como FAPESP, CAPES e CNPq é inevitável. Também queria aproveitar a oportunidade para dizer que hoje no Brasil a gente tem uma política assistencialista aos periódicos científicos. Por que eu digo isso? Porque a gente dá dinheiro para os periódicos científicos, mas ao mesmo tempo não dá reconhecimento. Esse é um problema que a gente tem discutido em nossas reuniões, em grupos de discussão, nos próprios grupos de trabalho do Cielo. Esse tema sempre volta à discussão. A FAPESP dá dinheiro, mas ao mesmo tempo não tem uma política clara de publicação, ou seja, publiquem lá fora, né? Será que pesquisadores de projetos temáticos não poderiam colocar 1 ou 2 bons artigos em revistas brasileiras já bem estabelecidas, a escolher de sua preferência durante o tempo desse projeto? Será que pesquisadores PQ1 do CNPq, que publicam aí 30, 40, 50 artigos por ano, não poderiam colocar 1 ou 2 artigos, né, em revistas brasileiras a escolher? Será que a CAPES não poderia reconhecer de uma maneira um pouquinho diferente a publicação em revistas brasileiras, porque são revistas que a população que trabalha no dia a dia lê, muitas vezes na língua portuguesa? O Brasil é líder no agronegócio, e as revistas da nossa área de agrárias certamente ajudam a fomentar também todo esse mundo. Então, o que nós precisamos são de algumas políticas de valorização de periódicos e não apenas de recursos financeiros. Porque a gente também nesse ecossistema, a gente tem um círculo virtuoso, que é a qualidade e a visibilidade dos periódicos científicos. Isso com certeza vai atrair mais manuscritos. Esses manuscritos vão virar bons artigos, e esses bons artigos viram citações. E aí forma-se novamente outro círculo virtuoso. E por que talvez nós, dessas agências regulatórias, não valorizamos mais a pesquisa publicada nas revistas Cielo? Eu digo isso porque o Cielo tem um comitê avaliador de alto desempenho, de alta qualidade, que está ali, além de avaliar revistas que entram e saem da Cielo, está monitorando o tempo todo essas revistas, né? E os membros desse comitê entram em contato com os editores de cada uma dessas revistas, e quando precisar puxar a orelha, eles puxam a orelha: olha, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, está errado isso. Então, são revistas que realmente têm um acompanhamento de um corpo técnico-científico extremamente habilitado e eficiente para fazer esse trabalho. Certamente a gente precisa de mudança, né? A ciência, a maneira como nós divulgamos a ciência é a mesma desde 1665, quando foram criados os 2 primeiros veículos de comunicação científica na Inglaterra e na França. Desde então nós temos comunicado a ciência da mesma maneira. Ontem o Abel tocou no assunto de uma maneira bem discreta ainda, de algumas ações que estão surgindo, como
os pré-prints, a abertura dos revisores, a publicação junto com o artigo das revisões. Será que isso ajudaria a valorizar o trabalho dos revisores, né? Saiu recentemente também um artigo na Nature de uma pesquisadora que fala que devemos evitar, anular, acabar com os primeiros e últimos autores das publicações científicas. Né? São coisas para a gente pensar, são coisas novas, porque a pesquisa está tão multidisciplinar e transdisciplinar que fica complicado você jogar toda a responsabilidade de um artigo científico na cabeça de uma ou duas pessoas, ou ficar colocando asteriscos para dizer, olha, esse teve o mesmo peso que aquele. Então, a ciência tem que mudar um pouquinho. Se nós somos capazes de revelar o genoma humano, somos capazes de olhar além das estrelas, por que a gente não consegue mudar a maneira como nós valorizamos os nossos pesquisadores? Por fim, o grande desafio é exatamente esse, né? Como a gente valorizar esses pesquisadores? Mas a gente tem uma grande vantagem hoje. Nós temos o Cielo muito bem fomentado, então nós sabemos aonde estamos, né? Precisamos saber exatamente para onde nós queremos ir. Parabéns, Cielo. Obrigado a todos. Eu queria convidar a doutora Patrícia de Almeida e Silva para fazer uso da palavra. Bom dia, queria agradecer o convite e parabenizar o Cielo pelo aniversário. E o Portal de Periódicos da CAPES é uma iniciativa de fomento à pós-graduação, além de outras iniciativas. Por isso, o Portal de Periódicos está vinculado à Diretoria de Programas e Bolsas no país. E fui convidada para falar qual o papel do Portal de Periódicos na democratização do acesso à informação e também qual é a visão da CAPES com relação ao conteúdo de Open Access, ao movimento. Primeiro, a gente precisa falar a respeito qual é a missão da CAPES, que é promover a democratização do acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional. E com isso, com esse objetivo, a CAPES tende a contribuir para a diminuição das assimetrias entre as regiões e também integrar a comunidade científica com o cenário de publicações internacionais científicas do mundo. E também facilitar a inserção da produção científica no contexto da produção que vem sendo produzida mundialmente. Eu antecipei um pouquinho, mas eu queria fazer um breve histórico de como nós chegamos a esse ponto do processo de aquisição de portal de periódicos. Antes do portal de periódicos, a CAPES já financiava, junto com outras agências de fomento à pós-graduação, a aquisição de periódicos no formato impresso. E essa aquisição era feita através da distribuição de recursos para as instituições que possuíam cursos de pós-graduação no Brasil. Só que esse formato de distribuição de recursos ele não era democrático, porque ele encontrava alguns obstáculos relativos principalmente à diferenciação do número de cursos de pós-graduação que existem nas instituições brasileiras. Portanto, o investimento ele era proporcional ao número de cursos de pós-graduação. E, por isso, havia uma assimetria do que nós poderíamos repassar para as instituições para que elas assinassem os periódicos comerciais, científicos comerciais. Isso também aumentava
problema com relação à negociação das assinaturas perante as editoras. Por quê? As instituições de menor porte, com menor recurso, elas não tinham o mesmo poder de compra que instituições de maior porte e que muitas vezes tinham o aporte de outras agências de fomento. Isso caracterizava como impossibilidade de renovação de vários títulos ou de aquisição de novos títulos e atraso da distribuição de fascículos, coleções incompletas ou duplicidade de acervos nas instituições. Quando a CAPES percebeu que o recurso era escasso e o recurso que era repassado não estava atendendo à missão que a CAPES se propunha de democratizar o acesso, e, paralelamente a isso, verificou-se que os periódicos de maior demanda da comunidade estavam sendo disponibilizados no formato eletrônico, a CAPES resolveu investir na assinatura de conteúdos eletrônicos especificamente. Na época, houve um questionamento muito grande da comunidade, com medo, inclusive, de que o recurso fosse interrompido e o programa não continuasse, mas hoje nós estamos completando 18 anos e o processo de aquisição de conteúdos científicos pagos continua em andamento. Então, o que a gente... Aí entra nesse slide que vocês estão vendo, que o novo processo de aquisição, ele começa na instituição. A instituição demanda para a CAPES aquele conteúdo que ela pretende assinar, que ela pretende ter acesso. A CAPES passa por seus conselhos, diretorias executivas para a homologação dessas aquisições e, após assinado, esse conteúdo é disponibilizado no portal da CAPES. E isso é disponibilizado à comunidade e começa novamente o ciclo, porque, apesar de haverem renovações, sempre o processo tem que começar com a demanda da comunidade. Com isso, o portal de periódicos, ele teve inicialmente o objetivo de substituir o conteúdo de periódicos que era assinado em formato impresso pelo conteúdo eletrônico. Após atingir esse objetivo, nós começamos a diversificar o conteúdo que vinha sendo assinado e hoje o portal de periódicos não disponibiliza apenas periódico, mas conteúdos das mais diversas áreas de conhecimentos, que atendem as mais diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, temos partituras de músicas, temos bases de estatísticas, bases de patentes, bases de normas técnicas, ou seja, apesar do nome Portal de Periódicos, é um portal de acesso à informação, independente da estrutura ou da forma como o acesso é feito. Com isso, também aumentou-se o número de instituições participantes. No início do programa, tínhamos cerca de 72 instituições, hoje estamos com mais de 400 instituições fazendo parte do programa. Então, é um envolvimento muito grande nesse processo. Tendo em vista a diversidade de conteúdo, o número de instituições que participam e também a inserção de conteúdos de acesso livre, como a plataforma Cielo, que está dentro pode ser acessada via portal de periódicos, o número de acessos tem crescido anualmente. Esses dados podem ser identificados no GeoCAPES, que é uma base de dados de informação da CAPES, e vocês podem verificar que no ano de 2017, entre acessos a conteúdos referenciais e textos completos, nós tivemos mais de 168 milhões de acessos. Mais um desafio que a CAPES tem encontrado nos últimos anos é a questão da comunicação científica no contexto digital. Então, a tecnologia da informação tem provocado a CAPES no sentido de rever os conceitos. Será que a assinatura de periódicos, fazendo essa negociação com editores comerciais, atende à necessidade da comunidade científica? Nós temos visto que não necessariamente. Os editores, todos os atores que estão envolvidos nesse processo têm nos procurado e nos
desafiado a ver outras alternativas de fazer a negociação, de incluir novas formas de serviço para que atenda plenamente a comunidade. Então, os editores nos oferecem novos conteúdos, nos oferecem novas coleções, mecanismos de buscas, ou seja, eles estão enxergando que o processo está mudando com relação ao que o autor, o que o usuário pretende, e está buscando ver outras alternativas de manter-se necessários para a comunidade. As universidades estão cada vez mais procurando hospedar os conteúdos que a sua comunidade acadêmica produz em repositórios digitais. E as bibliotecas, além de auxiliarem seus usuários, desenvolvem coleções utilizando essas novas tecnologias. E o que a CAPES pode participar com tudo isso? Como que nós, através do portal de periódicos, podemos colocar um canal único ou um canal que auxilie nessa divulgação dessa comunicação? Nesse momento é que a gente entra nesse processo do acesso aberto. O acesso aberto, ele não significa que todo mundo ou todas as pessoas vão ter acesso livre que ninguém vai pagar. Alguém vai pagar por essa conta. Só que, como que nós podemos minimizar esse custo? Os repositórios institucionais são uma via de que a CAPES pode disponibilizar esse acesso para a comunidade. E também, leitores vão ter um acesso mais amplo ao conteúdo de acesso aberto que estiver disponível na nossa plataforma. A CAPES entrou efetivamente no movimento de acesso aberto no ano de 2015, quando na 12ª Conferência de Acesso Aberto em Berlim, nosso presidente, professor Abílio, assinou a expressão de interesse em participar da iniciativa Open Access 2020. A partir dessa iniciativa, a CAPES assume um compromisso perante a sociedade e perante esses órgãos, essas instituições que participaram desse evento, de negociar os novos contratos a partir do conhecimento de qual volume de produção científica que nossos autores têm submetido para essas revistas internacionais. Então, vai ser uma nova forma de negociação, é uma nova política de negociação, de assinatura de conteúdos que a CAPES está se propondo a fazer a partir da assinatura desse termo de compromisso. Com base nisso, nós, no ano passado, divulgamos esse roadmap, onde nós nos colocamos algumas fases e alguns desafios para nos pautarmos em cada um desses períodos que vão ser concluídos, que devem ser concluídos no ano de 2020. Na primeira fase, que termina agora no final de 2018, nós estamos fazendo o levantamento das experiências que nós temos visto no mundo. Já fomos a eventos em Portugal, em Munique, e temos continuado, inclusive no Brasil também, com relação a repositórios digitais, boas experiências de instituições locais como a Embrapa, a Fiocruz, o IPEA, a UFRN, tanto que nós fizemos um evento na semana passada que reunimos esses agentes para trocarmos experiência e para obtermos novas informações para podermos criar um repositório institucional onde aquelas instituições que não têm condições de criar um próprio repositório, utilizar a nossa plataforma para poder fazê-lo. E colocamos à disposição as instituições que estiverem sendo representadas aqui para fazer parte desse processo, porque o repositório institucional, ele é uma forma de nós promovermos o acesso aberto, principalmente no que diz respeito àqueles conteúdos que são produzidos pelos nossos pesquisadores. No ano que vem, nós pretendemos continuar esse diálogo de sensibilização dos autores, de sensibilização dos demais participantes desse processo e de negociação com os editores para que, a partir de 2020, esse processo consiga ser implementado.
Então é isso, a gente está à disposição. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Eu queria oferecer a palavra para a doutora Jane Zweiter de Moraes. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, é um prazer assistir o sucesso desse evento. E queria, então, parabenizar o professor Rogério e ao Abel e dizer que é uma honra para a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo estar trabalhando com vocês, Abel, e a convivência com você, que é uma pessoa que eu considero visionária, que às vezes nos coloca desafios importantes, que a gente sempre pega a gente de surpresa, né? Mas nos faz correr atrás e avançar. Como você mesmo disse, né? A gente tem que realmente reconhecer esses atributos, porque não são muitas as pessoas que se dão ao luxo, né? E de ser assim visionário, de empurrar mesmo as outras pessoas para frente. Então, ter ouvido todos os colegas aqui da mesa, acho que foi muito bom, inclusive para saber um pouco mais da história, porque no dia a dia da administração e gerenciamento a gente não tem esse contato com toda a riqueza que é o projeto. E dizer que a gente precisa mesmo divulgar mais dentro da casa, né, Abel? Tudo isso que tem sido feito, eu acho que a gente falha um pouco nisso e isso precisa acontecer. Um prazer, obrigada, agradeço muito a convivência e ter conhecido e ter podido trabalhar com você durante esse tempo. Um abraço. Last but not least, eu queria convidar o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa minha apresentação aqui, por último, fica sendo no meio da categoria uma mensagem dos nossos patrocinadores, né? Mas eu queria falar para vocês são três pontos, tá certo? Primeiro, sobre um comentário muito breve sobre acesso aberto à informação científica no Brasil. O segundo vai ser sobre como a FAPESP tem agido no apoio que a comunidade científica no Estado de São Paulo tenha acesso amplo à informação científica. E o terceiro é sobre 2 desafios que eu vejo para o Cielo. Desafios, vocês sabem que os nossos irmãos do Norte, né, eles nunca têm problema, né, eles têm desafios. Certo? Então eu vou falar para vocês de 2 desafios que existem frente ao Cielo, no nosso ver ali da FAPESP. Então, falar de acesso aberto à informação científica no Brasil, é impossível sem lembrar e cumprimentar a iniciativa do Rogério Meneghini e do Abel Packer, que trouxeram à FAPESP essa ideia, em 1997, sobre a Fundação apoiar a criação e o estabelecimento de um portal reunindo revistas científicas editadas no Brasil, do Brasil, porque eu digo do Brasil porque as revistas em geral têm ambição mundial. Certo? Então eles vieram com essa ideia. Isso eu acho que é importante de considerar, não só pelo mérito dos 2, Rogério e Abel, mas porque é uma coisa para nós na FAPESP que tem um valor muito importante. Quer dizer, a FAPESP é uma fundação que é muito movida a ideias da comunidade científica. Quer dizer, vejam, não foram
3 ou 4 ou 5 diretores e coordenadores e sei lá que outros da nomenclatura da FAPESP que se sentaram numa sala um dia e falaram: eu tenho uma ideia, vamos fazer um portal de periódico. É completamente diferente. São os cientistas do Estado de São Paulo vêm lá e falam: por que não pensa em fazer isso? Em geral, da primeira vez que falam para nós por que não pensa em fazer isso, a gente meio guarda, mas não faz nada. Da segunda vez, guarda e pensa, talvez eu deva prestar atenção nisso. E da terceira vez a gente faz a reunião da nomenclatura ali para falar: tem uma ideia que está aparecendo, aí a gente devia prestar atenção. Então deve ter sido isso que aconteceu naquela época, e a FAPESP atentou e usou a ideia e usou o trabalho do Abel e do Rogério nisso em 1998, quando eu gosto de insistir nisso. Veja, acesso aberto à informação científica em 1998 era uma coisa pouco falada no mundo. Certo? Se vocês procurarem no Google, lá naquele N-gram do Google, o uso da expressão Open Access, vocês vão ver que era uma coisa que tinha um ruído ali. Open Access era uma coisa que sempre vinha com assunto de fisheries, de pesca, porque é um negócio que o Open Access era Open Access à região do oceano para as pessoas pescarem, não era Open Access da publicação científica. E depois de 1996, 97, virou, e aí cresce o número de usos da expressão por causa do assunto da publicação científica. Então, o Abel e o Rogério estavam completamente sintonizados com a oportunidade, que era a oportunidade que veio da internet. Tá certo? Em 1997, a internet estava também começando e eles perceberam que tinha essa possibilidade. O que foi apoiado e adotado pelo Pérez, que estava aqui conosco, e nos trouxe hoje a esse ponto em que o Cielo reúne 280 e tantos periódicos de 15 países, mais o Brasil, acho, então são 16. São, no Brasil, 20 mil trabalhos científicos por ano que são publicados. E uma coisa importante, foi mencionado aqui, mas eu vou reforçar. No Brasil, de todos os artigos científicos que são cadastrados no Web of Science ou no Scopus por autores no Brasil, mais ou menos 1/3 é publicado em acesso aberto. E não tem nenhum outro país do mundo que tem mais que isso. O segundo país é a Coreia do Sul, que tem 14%, metade do que tem no Brasil. E eu acho que uma boa parte desses 33% do Brasil é por causa do Cielo e por causa das revistas do Cielo. Então é uma coisa interessante, é um desses... A gente tem às vezes essa tendência de achar que tudo é ruim, tudo que a gente faz não dá certo, aqui é um lugar difícil, etc. Mas todos os lugares do mundo são difíceis. Aqui tem gente que tem ideia e você faz coisa que às vezes vira uma coisa que é a melhor do mundo num certo assunto, tá certo? Só que a gente precisava perceber mais essas coisas. Mas, de qualquer jeito, 1/3 dos trabalhos científicos que estão nessas bases internacionais de autores no Brasil são de acesso aberto. E 80% dos periódicos editados do Brasil são periódicos de acesso aberto. Então, são duas coisas úteis de ter em mente e importantes para nós. Bom, a FAPESP tem, há muitos anos, se preocupado com a questão do acesso, por parte dos pesquisadores no Estado de São Paulo, à informação científica. E, nos anos recentes, quer dizer, as iniciativas foram... vou contar para vocês algumas delas muito brevemente. Em 1997, a FAPESP fez a primeira assinatura do Web of Science no Brasil, para os pesquisadores daqui de São Paulo. Foi também um assunto que o Rogério trouxe lá para a diretoria científica. Ainda era uma época em que o Web of Science, que naquela época chamava Science Citation Index, na versão daquela época, tinha... Antes era um livrão, lá na Unicamp tinha, era super útil para nós. Quando eu era estudante, consultava muito o Science Citation Index para achar referência. Naquela época a gente consultava para achar referência, não era para fazer fofoca sobre os colegas, sobre quem tem menos citação e mais, tá certo? Tinha uma função meritória o negócio. Então, o Science Citation Index. Aí eles lançaram o Science Citation Index em CD-ROM.
Quando o assunto chegou para mim, desse assunto do Web of Science, era para comprar o assunto em CD-ROM para a FAPESP. E eu respondi para o Pérez no e-mail, falando, já tem um que é via web, é melhor não comprar esse negócio de CD-ROM, porque via web vai dar acesso para muito mais gente. Aí eles negociaram direitinho lá e fizeram a assinatura do Web of Science. Isso foi em 97. Em 98, veio o Abel e o Rogério com a ideia do Cielo, a FAPESP fez o Cielo. Em 99, a FAPESP fez um acordo com a Elsevier para fazer o que foi o precursor do portal de periódicos da CAPES, que foi um projeto chamado PROBE, Programa de Biblioteca Eletrônica, que fez aqui em São Paulo esse acordo com a Elsevier, eram 600 periódicos, acesso para os pesquisadores de todas as universidades aqui em São Paulo, financiado pela FAPESP. Depois o PROBE foi evoluindo e, mais adiante, a CAPES nos procurou na FAPESP e falou, olha, nós vamos fazer isso para o Brasil. Nós falamos, tá bom, contando que vocês contem que São Paulo é parte do Brasil, não temos nada contra. E foi assim feito, e a CAPES fez o portal de periódicos de enorme sucesso que a Patrícia acabou de descrever para nós aqui. Então, isso é para contar para vocês de iniciativas da FAPESP nesse assunto. Em terceiro lugar, eu queria contar para vocês que a FAPESP, em 2009, fez uma deliberação do Conselho Superior definindo que todo trabalho científico resultante de financiamento da FAPESP precisa ser colocado pelos autores em acesso aberto. Não quer dizer que tem que ser colocado numa revista de acesso aberto, mas o trabalho tem que ser posto num repositório para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poder consultar, especialmente aqueles que pagam imposto em São Paulo que financiaram aquela pesquisa. Tá certo? Então, isso já desde 2009, as universidades, a USP, a Unicamp, a Unesp, a UFSCar, a Unifesp, organizaram repositórios, onde fazem a colocação seguindo aquilo que é a prescrição de cada revista. Tem revista que é Golden, revista que é Green, revista que é Brown, revista que é Gray, quer dizer, uma deixa você pôr o manuscrito do jeito que você mandou, outra deixa você pôr o manuscrito do jeito que foi revisado, outra deixa você pôr o PDF do artigo, quer dizer, o autor segue aquilo ali. O que me permite mencionar para vocês que quando a FAPESP faz uma deliberação dessa, tem uma coisa que é uma espécie de uma regra de ouro para nós. A FAPESP nunca quer dizer ao pesquisador onde ele vai publicar o resultado do trabalho dele. Isso é um assunto do pesquisador e só dele. A FAPESP financia a pesquisa, a FAPESP avalia o pesquisador quando ele pede um financiamento, mas a gente não diz às pessoas o que elas têm que fazer. É uma decisão só do pesquisador. Ele escolhe e segue a regra que aquela revista que ele ou ela escolheu para publicar permite. Hoje, todas as revistas do mundo têm alguma maneira de você poder publicar. Ou você publica no mesmo dia, ou 6 meses depois, ou 1 ano depois, ou um manuscrito de um jeito, um manuscrito do outro. E esses repositórios das universidades aqui em São Paulo já estão bem fornidos de publicações e vão melhorando e progredindo. Eu queria dizer para vocês também que tem uma coisa, eu estava vendo sobre essa história desses acesso à informação, e uma das coisas que eu vi foi que no dia que nós lançamos o programa PROBE na FAPESP, do convênio com a Elsevier, tinha várias pessoas na mesa de lançamento, mas tinha 3 que estavam ali e que estão aqui, além de mim 2, o professor Hernan e o Abel. Tá certo? Que eram 3 pessoas que em 1999 estavam na mesma mesa anunciando para a comunidade de São Paulo o programa de acesso aos periódicos eletrônicos. Você vê que as pessoas não são incoerentes, tá certo? Elas fazem as coisas com uma certa coerência de objetivos. A última iniciativa da FAPESP que eu queria mencionar para vocês, além dessa do mandato de acesso aberto, é que nós anunciamos no ano passado que todos os projetos financiados pela FAPESP precisam ter um sistema de gerenciamento de dados e curadoria de dados e fazerem o máximo esforço para que os dados, não só os trabalhos científicos, os dados obtidos, estejam disponíveis para outros pesquisadores em São Paulo, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, uma política de dados gerenciados, acessíveis e, sempre que possível, abertos. Então, você vê, a Fundação tem uma história e um pensamento
feito em comum acordo de novo. Não foram nós, os burocratas da FAPESP, que resolvemos fazer isso. Pesquisadores de São Paulo vieram para nós e falaram, precisa ter uma política sobre dados, porque tem um monte de dados sendo colecionado, financiado, precisa ter um jeito para tratar disso. Nós discutimos, organizamos e fizemos. Então, tem a política dos dados. Bom, por último, eu queria falar dos desafios, tá certo? Eu acho que o desafio que eu vejo, o principal no assunto do Cielo, é como é que o Cielo... Porque o Cielo custa um bom dinheiro para a FAPESP por ano, tá certo? Então, eu tenho o direito de pensar nos desafios do Cielo, tá certo? E eu acho que o desafio central, o Abel falou na apresentação dele, quer dizer, como é que faz para continuar essa trajetória em que os trabalhos científicos que fazem parte da base do Cielo tenham cada vez mais visibilidade no mundo. Isso é o que a gente quer, tá certo? Que mais gente use esses trabalhos, leia esses trabalhos, debata com os autores sobre os trabalhos. Esse é que é o desafio para o Cielo, é o grande objetivo. E ao dizer isso, eu não estou querendo dizer que não tem, já tem. Tem mais agora do que tinha no ano passado. E mais do que tinha há 3 anos e mais do que tinha há 4 anos. Porque aí eu estou querendo me diferenciar de uma outra filosofia brasileira, que é essa de, quando você fala que tem uma coisa que precisa melhorar, você sempre quer dizer que o passado é horrível. Mas não é horrível. O passado é bom, o Cielo tem feito um bom trabalho, tem evoluído bem, tem progredido. Nós estamos querendo que progrida mais ainda, porque pode progredir mais. Tá certo? E eu acho que, de novo, o Abel mostrou um slide ali na apresentação dele que tinha 3 coisas que nós vemos como centrais, não como objetivo, porque o objetivo é mais visibilidade, mas como meios para isso. Porque, às vezes, as pessoas falam, vamos fazer... Outro dia eu fui num simpósio ali numa instituição, vamos fazer um simpósio sobre como é que faz para ter publicações de alto impacto. E aí começa a discutir que vai pôr a publicação no Twitter, que vai não sei o quê, que a revista tem que ir não sei o quê. E eu falei, olha, espera um pouquinho, vamos dar 2 passos para trás. Para ter publicação de alto impacto, precisa ter ciência boa antes. Não adianta fazer ciência ruim e querer pôr tudo no Twitter e fazer não sei o quê. Então, o Cielo terá mais sucesso quanto mais ele conseguir motivar não somente os editores das revistas, mas os cientistas no Brasil e no mundo a publicarem seus trabalhos nas revistas do Cielo. Porque o que faz a revista boa, contrário do que muita gente pode pensar, nem é o Cielo, nem são os editores. O que faz a revista ser boa são os cientistas que resolvem pôr os seus melhores trabalhos a serem publicados naquela revista. Então, o desafio é esse. Como é que faz para cada uma das revistas se organizar para que ela seja atraente e busque esses melhores artigos dos melhores cientistas? Aí, de novo, o Abel escreveu isso no slide. Tem profissionalização, internacionalização e sustentabilidade. Quer dizer, a revista precisa ser estável, porque nenhum cientista quer publicar numa revista que ele não sabe se vai existir daqui a um ano, ou que falha no dia de soltar o número, ou que não tem capacidade de promover o resultado, tá certo? Ela precisa buscar internacionalização, tá certo? E ela precisa, para fazer isso direito, ser razoavelmente profissionalizada. Eu acho que esses 3 desafios que ele pôs são perfeitos, é o caminho que a gente precisa trilhar para ter mais visibilidade dessa ciência. Eu acho que, ao lado disso, então esse é um problema interno, digamos assim, aqui para nós dessa sala, é para a família do Cielo, tá certo? Agora tem uma parte do problema que é mais externo, que é o seguinte, da gravação aqui falou disso. A gente precisa conseguir quebrar as paredes dessa prisão do tal do fator de impacto, tá certo? Eu digo quebrar essa prisão no momento de fazer avaliação de pesquisador, de projeto, etc. Pode ser até que o bibliotecário queira ver fator de impacto, porque diz que aquela revista mais gente vai querer ler. Mas, na hora de avaliar projeto de pesquisa, nós, na FAPESP, temos a convicção e temos repetido isso em toda a oportunidade que a gente tem para que a comunidade científica de São Paulo entenda,
Nós não queremos que os pesquisadores sejam avaliados pelo fator de impacto das revistas onde eles publicam. Nós também não queremos... Nós também não queremos que eles sejam avaliados por outros proxies de fator de impacto, como, por exemplo, o Qualis da CAPES. Nós queremos que eles sejam avaliados pela qualidade dos trabalhos que eles publicam. Não me interessa a capa da revista onde saiu, me interessa o conteúdo do trabalho, me interessa se a comunidade científica usou o trabalho. De tal forma que esse é um desafio que é maior do que o desafio para as pessoas que estão aqui nessa sala, porque significa que agências de financiamento, universidades e a comunidade científica precisam entender isso. Tá certo? Lá na FAPESP não é incomum que a gente devolva um parecer que o assessor fez. Tem um lugar que a gente pergunta, comente sobre a produção científica do pesquisador. E aí o assessor escreve, ele publicou na revista que tem fator de impacto 10, fator de impacto 12 e 3 revistas que tem Qualis A. A gente devolve e fala, por favor, faz um parecer sobre a qualidade da produção científica, eu não quero saber sobre as revistas onde a pessoa publicou. Então, isso eu acho que é central e é uma coisa que afeta o Cielo de uma maneira determinante, como afeta todo o sistema brasileiro. Não dá para ter um sistema científico que faça boa ciência, que seja movido a um indicador que não tem a ver com a boa ciência. Então, esse é o desafio externo que eu coloco, no qual a gente precisava conseguir trabalhar e articular e convencer as agências de financiamento, convencer os departamentos, convencer as universidades, convencer cada um dos pesquisadores que faz parecer sobre bolsa do CNPq, sobre projeto da FAPESP, etc., para que eles tratem do trabalho científico e não desse indicador que é o fator de impacto ou outras coisas relacionadas com a capa da revista. Então, isso era o que eu tinha a dizer aqui para vocês. Eu, mais uma vez, cumprimento o Abel, o Rogério, toda a equipe do Cielo, os editores, pelo trabalho que tem feito. Conto para vocês, como o Abel disse, que nós estamos fazendo essa avaliação de cada um dos periódicos, mas mais do que a avaliação dos periódicos, a avaliação do plano de progresso do periódico nós estamos fazendo. Tá certo? Para ver como é que cada periódico planejou, como é que ele vai ser melhor daqui a 2 anos do que ele é hoje. Quer dizer, nós queremos ver as coisas melhores daqui a 2 anos em relação ao que nós temos hoje. Muito obrigado, parabéns ao Cielo. Eu quero, encerrando a brilhante exposição de todos os expositores, agradecer a cada um dos componentes da mesa e aos assistentes a essa mesa pela vontade de participar na celebração dos 20 anos do Cielo. Obrigado. Está encerrado.